Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar início, então, àqueles... Início, na verdade, não, né? A continuidade do nosso conteúdo de texto de 30 linhas, que é da UniOeste. Lembra que eu no começo do ano, eu comentei com vocês, a gente trabalhou o artigo de opinião, a carta do leitor da UniOeste, 30 linhas, e eu disse para vocês que nós tínhamos ainda a resenha crítica ou o comentário interpretativo crítico, que esse é o nome que se dá, para a resenha lá na UniOeste. O que a UniOeste fez, simplesmente, foi trocar o nome, né? Inventou o nome lá, comentário interpretativo crítico, para um gênero textual que já existia, que é a resenha crítica, tá? Então, nessa nossa conversa rápida aqui, eu vou mostrar para vocês um modelo, vou deixar à disposição de vocês um modelo, tá? E mostrar para vocês a importância de um texto como esse e onde é que ele é publicado, tá? E por que ele é escrito e por que ele é importante na nossa vida. A gente não... Quantas vezes já vocês leram uma resenha crítica e nem se deram conta que era uma resenha crítica, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, o que na verdade é uma resenha crítica. Aqui, olha, eu já troquei aqui para vocês, eu já nem coloquei como resenha, já deixei direto como comentário interpretativo crítico, que é justamente o texto lá da UniOeste. Não que não nos interesse outra universidade, não é isso, tá? Mas como a gente está na região, a UniOeste é a nossa universidade da nossa região, a gente vai dar uma ênfase um pouquinho maior, tá? Então, vocês têm que lembrar que esse é um gênero que já o próprio nome já vai nortear vocês em o que é que nós precisamos trabalhar nele, tá? Primeiro, comentário, porque nós vamos trabalhar um comentário. Eu vou fazer um comentário sobre algo, tá? Além desse comentário, a palavra interpretativo já nos traz e nos leva a uma série de uma convicção de que eu preciso interpretar esse texto. E crítico, que eu vou comentar, interpretar e dar a minha visão, a minha ideia, o meu entendimento sobre aquele texto, sobre aquela imagem, aquela música, o filme, seja lá o que for, tá? Qualquer elemento artístico que a gente chama, artístico entre aspas, né? Ele merece um comentário interpretativo crítico, tá? Então, a gente sempre, esse texto, geralmente publicado numa revista, em jornais, na internet agora, né, moda, né, os blogueiros e principalmente os comentaristas, os críticos, eles comentam sobre as produções artísticas, culturais, agora o hit do momento, né, são as lives, todo dia a gente vê uma série de pessoas que nem são críticas e artísticas, né, não tem essa profissão, fazendo comentários a respeito das lives. Eu não perco nenhuma, viu? Assisto quase todas. E, claro, todas elas eu me divirto, algumas eu detesto, mas é aquela situação, é o meu senso crítico falando, tá? É o meu senso crítico. Quando vocês assistem um filme, é o senso crítico falando. Gostei, não gostei. A música, né? A pessoa batendo cabeça ou batendo a bunda no chão, e gosta, é porque é o senso crítico que está se manifestando aí, tá? Então, é dessa forma, primeiro a gente tem essa impressão pessoal e depois a gente coloca isso no papel e a gente vai traduzir a nossa crítica para o papel, tá? E aí, lógico, né? Onde é que a gente vai trabalhar, né? A gente vai colocar, a gente vai publicar. O crítico tem essa função de fazer uma análise e depois colocar a análise dele na apreciação do público. E um crítico influencia muito, viu? Se ele disser que um filme é horrível, geralmente poucas pessoas vão pagar para ir ao cinema para ver um filme horrível que o crítico disse que era horrível. Em compensação, se ele disser que ele é ótimo, eu vou lá assistir, isso como um exemplo, e às vezes eu digo assim, nossa, que porcaria de filme. Isso me aconteceu com um filme que ganhador do Oscar, acho que é Birdman. Nossa, ganhou o Oscar, não sei o que, eu fui assistir, não assisti 20 minutos do filme, achei horrível e não entendi até hoje por que ganhou o Oscar, mas os críticos da academia é que entendem de cinema e não eu, né? Eu sou consumidora. Se eu tivesse que fazer uma crítica, eu ia dizer que detestei o filme. Aqui eu coloquei, olha, para vocês, uma imagem, né, de uma música, porque a gente faz crítica de música, aqui uma crítica de uma situação, né, veja que aqui é
um ônibus, um transporte coletivo cheio, as pessoas todas amontoadas, quer dizer, já estou emitindo minha crítica e interpretação. Eu sempre vou trazer, e a gente faz isso o tempo todo, né? A gente critica o tempo todo. E lembre-se que fazer crítica não é só falar mal, viu? Fazer crítica é fazer um comentário bom ou ruim acerca de algo, seja lá o que for, né? O que a gente não pode criticar aqui são as pessoas, tá? O caráter das pessoas. A gente não pode fazer isso porque não está a gente não pode apreciar isso e fazer comentários, que isso é horrível, viu? Ficar falando mal da vida dos outros é horrível. Eu sempre vou trabalhar isso como o relato da vida alheia, né? Mas é horrível e a gente não deve. Então a gente vai puxar aqui, ó, livro, filme, peça teatral, um CD, um texto, um tema qualquer outra situação, menos a vida das pessoas, tá? Que isso não interessa para ninguém. Cada um cuida do seu, né? Então, tudo que a gente puder aqui, a gente faz crítica. De novo, menos a vida das pessoas. Daí, a gente vai lembrar os aspectos estruturais disso. Então, eu reservei para vocês aqui uma maneira. Olha, eu deixo para vocês toda aquela parte que é a parte teórica, porque eu prefiro, vocês sabem, trabalhar muito mais a prática, e como sempre nas nossas aulas, eu sempre dou para vocês um exemplo antes, né? Então, veja o que eu fiz aqui do livro O Cortiço, que é uma versão adaptada do Aloysio de Azevedo. Quem é que não conhece? Se não conhece, conheçam esse livro, porque ele serve, inclusive, de base para vários textos de Enem, tá? Porque o Enem trata das questões dos problemas sociais, e esse livro realmente aborda uma série de problemas sociais. Resenha crítica tem título, não esqueçam. Num primeiro momento, a gente faz alusão à obra. Olha, eu coloquei o livro O Cortiço, versão adaptada, coloquei aqui um autor, e vou escrevendo dentro desse texto a parte que é de interpretação e a parte básica da própria obra, tá? E nessa interpretação, eu vou colocando o que o narrador faz, ele compara o cortiço com uma floresta, estrutura biológica, organismo vivo, eu vou colocando ali, né? Informações o tempo todo que vão ajudar a que quem fizer a leitura da minha crítica consiga ter um panorama dessa obra, que é o Cortiço, que foi essa crítica que eu fiz, tá? Nessa primeira parte. Na outra, eu coloco o tempo, como ele é trabalhado, coloco toda a questão dos personagens, o que acontece ali, eu vou trabalhando a minha crítica já para levar para principalmente o comentário. Eu gosto de já fazer a crítica junto com o texto. Eu vou escrevendo, já vou colocando algumas informações. Olha só, no final eu escrevi assim, olha, como leitora, recomendo que a obra seja lida e refletida. Ser um livro muito solicitado nas provas internas e externas, principalmente por vocês estudantes que irão participar dessas avaliações seletivas. Então, eu fiz aqui uma crítica como professora, tá? Indicando para vocês uma obra que é muito importante para que vocês usem e vocês interpretem e vocês vejam de uma época que não é muito distante, mas é distante da nossa vida, né? Porque mesmo eu tendo a idade que eu tenho, tá? Eu não vivi na época do Cortiço. Então, eu dispenso piadinhas desse tipo, tá? Aí eu não vivi, mas eu consegui imaginar isso na leitura do texto, tá? Então, eu deixei por último a recomendação. Mas, durante as nossas aulas, vocês vão perceber que é muito melhor a gente ir escrevendo as críticas durante todo o texto. Eu vou colocando uma obra brilhante que relata lá do século XIX, algo que é muito presente hoje em 2021, que os problemas sociais não mudaram, continuam iguais. Quer dizer, isso é a minha interpretação e uma crítica já falando da obra. É assim que a gente trabalha um dissertativo crítico, tá? Vocês lembram que antes de nós termos as aulas paralisadas, eu falei de um filme que eu queria muito que vocês assistissem, porque segundo ano as meninas falaram, né, professora, dá para a gente discutir aborto, por exemplo, e eu falei de um filme que eu queria muito que vocês assistissem. Nós vamos fazer a nossa produção vai ser em cima desse filme, tá? Então,
Então, eu passo para vocês depois essa questão. Hoje é mais uma situação muito mais de parte teórica do que exercício. Então, para exercício, eu vou pedir a vocês que vocês tirem um tempinho de vocês para assistir aquele filme, para depois eu tenho certeza que a gente vai voltar às aulas presenciais e que a gente possa falar um pouquinho mais sobre o tema e debater em sala de aula. Por enquanto, a gente vai só escrever, tá? Então, a gente se vê bem brevemente, porque a gente vai continuar com essa questão da resenha, porque não é um texto muito fácil de ser escrito, não. Então, hoje a gente fala em aula teórica e depois a gente começa a fazer uma aula prática, tá bom? Beijinho para vocês e a gente se vê logo, logo.